Bom dia, pessoal, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula DBD e nessa aula a gente vai aprender mais um pouquinho sobre o que é ser luz no mundo, beleza? O título da nossa aula é Como Luzeiros no Mundo. Paloma, o que significa luzeiros? Bom, luzeiros significa coisas que emitem luz, como por exemplo a estrela ou os astros do universo. E outro significado também seria tipo um clarão, né? Uma coisa que ilumina bastante. Então, nessa lição, o nosso texto de referência, que eu gostaria que vocês abrissem, é em Filipenses 2,15, tá? Vamos abrir. Que diz o seguinte: de modo que ninguém possa dizer nenhuma palavra de censura contra vocês. Vocês devem levar uma vida pura e imaculada, como filhos de Deus, no mundo em trevas, cheio de gente desonesta e obstinada. Brilhem entre eles como estrelas do universo. Ou seja, a gente deve ser o exemplo, né? A gente não deve imitar a conduta a conduta errada que as pessoas da sociedade fazem. Apesar de muitas vezes a gente ser levado a isso, a gente deve sempre optar por fazer a coisa certa. Bom, gente, como criacionistas, nós cremos que tudo que existe foi criado por Deus. Então, nós, seres humanos, a natureza, nada foi criado por si mesmo, certo? Tudo foi criado pelas mãos de Deus. Então, o que é a luz? A luz é uma criação de Deus. Então, como a gente pode ver lá em Gênesis 1, versículo 3 e 4, que diz assim: E disse Deus, haja luz, e houve luz. Viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Ou seja, a luz é uma coisa boa, certo? Então, todas as coisas que Deus fez foram criadas de acordo com o plano dele e dependentes dele. Quando Jesus afirmou que nós somos a luz do mundo, como a gente pode ler lá em Mateus 5,14, ele desejou que através de nós, a luz do Evangelho pudesse resplandecer nas pessoas que ainda vivem nas trevas, ou seja, as pessoas que não conseguem enxergar a esperança eterna, que não conseguem ver a glória de Cristo, que estão perdidos em meio a tantos enganos deste mundo. Por isso eu queria que vocês abrissem em 2 Coríntios 4:4, para que nós pudéssemos ler um pouco mais sobre isso. Então vamos lá. 2 Coríntios 4:4, que diz o seguinte: Satanás, o Deus deste mundo pecaminoso, o fez cego, incapaz de ver a luz do Evangelho da glória de Cristo, que mostra como Deus realmente é. Ou seja, aqueles que não creem em Cristo, aqueles que ainda não estão salvos, aqueles que ainda não conhecem a Cristo, eles foram feitos cegos por Satanás, que não os permite ver a glória de Deus, a glória de Cristo, por meio da luz do Evangelho. Então, isso é muito importante. Então, nós sermos luz do mundo, nós sermos o exemplo, nós sermos o meio que as pessoas possam encontrar Jesus, é muito importante, porque é a única forma delas, é uma das formas delas encontrarem o caminho, a verdade e a vida, que é encontrada em Jesus Cristo. Bom, agora eu gostaria que vocês abrissem em João 1, do versículo 4 ao versículo 9. Que diz o seguinte: A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Então, nesses versículos a gente pode observar que ele fala sobre a vinda de Jesus, né? E como João, né, ele apenas testificou a luz, ele não era luz, ele apenas testificou sobre a luz, né? Que era Jesus, né?
aqui, quando ele diz, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então, a vida estava em Jesus e Jesus, né, a vida de Jesus era a luz dos homens. Então, Jesus é a luz de toda a humanidade, né? Como a gente pode observar no versículo 9, quando ele diz, ilumina a todo homem. Então, Jesus é a luz de toda a humanidade e sua luz, ela prevalece, ou seja, ela se destaca nas trevas. Então, na nossa sociedade, a luz de Jesus Cristo, a palavra de Jesus, os feitos de Jesus, né? Quando a gente imita Jesus, né, na nossa vida, a gente prevalece sobre a corrupção do mundo, né? Sobre o pecado, sobre os enganos, né? Que Satanás tenta, né, nos ludibriar para que a gente siga esse mundo pecaminoso. Então, as trevas, né? O pecado, ele não prevalece sobre a luz de Jesus Cristo, né? Sobre a verdade. Jesus, ele é o nosso referencial. E nós como cristãos, nós devemos imitar, nós não devemos ser imitadores deles, nós devemos refletir essa luz que há, né, que há na vida dele. Ou seja, a gente deve imitar as ações dele na nossa vida para que a gente possa servir de exemplo ao mundo, né? Como a gente pode observar em Mateus 4:16. Então, aí em Mateus 4:16 diz o seguinte: o povo que está andando na escuridão verá uma grande luz. Essa luz vai brilhar e iluminar todos os que vivem na região da sombra da morte. Bom, como a gente pode observar, a luz ela só tem valor quando ela é percebida, certo? Quando há ausência de luz, essa ausência permite que as trevas prevaleçam. Até o final não tem luz para iluminar. Mas quando a luz aparece, as trevas elas desaparecem. Então, quando a gente consegue manifestar essa verdade, né, essa luz, a gente faz com que as trevas não tenham mais poder sobre a situação. Bom, pessoal, agora eu gostaria de falar sobre 2 pontos do cristão como luz do mundo. O primeiro deles é a luz não tem preconceitos. E para ele eu gostaria que vocês abrissem em Atos 10:34. Que diz o seguinte: Atos 10, logo depois de João, versículo 34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Ou outra versão é: então Pedro respondeu: agora vejo claramente que os judeus não são os únicos preferidos de Deus. Ou seja, a luz, ela tanto brilha sobre um criminoso como sobre uma criança inocente. Ela tanto brilha sobre um lamaçal como sobre uma imaculada flor. Assim deve ser o crente no desempenho de sua missão de luz no mundo, espargindo a luz do Evangelho de Cristo sobre todos os povos, raças, culturas e indivíduos, independentemente da idade, do sexo, cor, religião, profissão e posição. Ou seja, nós não devemos diferenciar as pessoas, escolher quem merece a luz ou quem merece ouvir da palavra de Deus ou não. Isso não faz parte da nossa vontade. Nem Deus faz acepção de pessoas, quanto mais nós, né? Então nós devemos reprimir nossos preconceitos, né? Quando a gente vai falar sobre da palavra de Deus para as pessoas, quando a gente decide ser luz no mundo, quando a gente decide assumir a nossa missão como luzeiros do mundo, né? Nós devemos assumir também o caráter de Cristo e não fazer acepção de pessoas, porque nós devemos ser reflexo das ações de Jesus, né? Nós devemos ser o exemplo, né? Ou seja, aqui as pessoas lá fora, elas não leem a Bíblia, elas não têm tanto contato com a palavra de Deus. Então, a primeira coisa que elas vão ver são os cristãos. Antes delas terem esse contato, antes de nós apresentarmos a palavra de Deus a elas, nós devemos ser o exemplo para elas. Então, não tenha preconceito. Não faça diferença. Todos
Todos nós somos imerecedores da graça de Deus. Nenhum de nós merece. Então não é porque a pessoa tem diferenças da sua... Tipo, não é porque a pessoa pensa diferente de você ou porque a pessoa aparentemente é diferente de que você, que ela não merece ter uma chance da salvação. Bom, o segundo tópico é sobre o cristão como luz do mundo. A luz precisa ser alimentada. Então, para isso eu queria que vocês abrissem em Êxodo, capítulo 39, versículo 37, que diz o seguinte: o candelabro de ouro puro, com as suas lâmpadas nos seus lugares, com todos os seus utensílios e azeite da iluminação. Então, com isso, eu quero ler com vocês o que a revista diz. A luz que iluminava as casas nos templos de Jesus era de lamparina. Calma, peraí. A luz que iluminava as casas nos templos de Jesus era de lamparina, alimentada através de um pavio mergulhado em azeite. O tipo de material da lâmpada variava, mas o combustível era... Saúde. Ai, meu Deus. O tipo de material da lâmpada variava, mas o combustível era um só, o azeite. O mesmo ocorre com o verdadeiro cristão. Ele depende sempre do óleo do Espírito Santo para difundir a luz de Cristo e a luz do Evangelho. Bom, gente, então com isso a gente aprende que nós devemos nos alimentar, né? Devemos nos alimentar cada vez mais de Deus, ou seja, buscar a Deus, manter a chama acesa. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas quando a gente quando nós nos alimentamos mais de Deus, ou seja, oramos, lemos a palavra de Deus, jejuamos, temos comunhão, testificamos, ou seja, pregamos a palavra de Deus àqueles que precisam, nós nos abastecemos cada vez mais, né? É o mesmo papel que o azeite fazia nas lâmpadas, né? Dos templos, das casas. Com isso eu queria abrir com vocês textos que dizem sobre isso, né? Das formas como nós nos alimentamos e nos tornamos cada vez mais capacitados. Bom, gente, então o primeiro texto que eu queria abrir com vocês está em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, que diz o seguinte: permaneçam sempre em oração. Então, uma forma da gente se alimentar é sempre buscar a Deus em oração, né? O segundo texto que eu queria abrir com vocês está em Efésios, capítulo 6, versículo 17 também. Efésios, versículo 17, que diz o seguinte: vocês precisarão do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, outra forma da gente alimentar nossa luz, ou seja, nos capacitar para demonstrar luz para o mundo, é lendo a palavra de Deus, utilizando a espada do Espírito. Outro texto está em Hebreus 10, versículo 25. Hebreus 10. Hebreus está depois de Filemon, tá, gente? Versículo 25, vamos lá. Não descuidemos dos nossos deveres na igreja, nem das suas reuniões, como algumas pessoas fazem, mas animemo-nos em nos admoestemos uns aos outros, especialmente agora que o dia da sua volta está se aproximando. Então aqui está a importância da nossa comunhão, né? Nós devemos sempre manter nosso também compromisso com a igreja, né? Com o corpo de Cristo, né? Se você ainda não encontrou o seu propósito dentro da igreja, ou não sabe como contribuir, não sabe como manter essa comunhão, ore para Deus, né? Peça para que Ele te direcione nisso. E também busque, né, conselhos, busque conversar com pessoas que possam te direcionar na direção certa, certo? Outro texto
está em Marcos 16, versículo 15 ao 16 também. Vamos lá, Marcos, que é depois de Mateus, no Novo Testamento, capítulo 16, versículo 15 e 16, que diz o seguinte: Então disse-lhes, vão ao mundo inteiro e preguem a boa nova a todas as pessoas. Aqueles que crerem e forem batizados serão salvos, porém, aqueles que se recusarem a crer serão condenados. Então, é outra forma de nós, nos fortalecermos, pregar o evangelho e testificar, quer dizer, testificando a palavra, a boa nova, a palavra de Deus, aqueles que não a conhecem. Bom, gente, diante disso, nós vamos falar sobre os objetivos do cristão como luz, ou seja, os objetivos do testemunho cristão, o primeiro deles é demonstrar à sociedade que somos novas criaturas. Então, para falar sobre isso, eu gostaria que vocês abrissem junto comigo em 2 Coríntios 5, versículo 17, que é um texto conhecido, que a gente ouve bastante, que diz o seguinte: Quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma pessoa. As coisas antigas já passaram e teve início uma nova vida. O próximo texto é em Romanos 8. Romanos 8, do versículo 5 ao versículo 6, que diz o seguinte: Aqueles que se deixam controlar por sua natureza humana vivem tão somente para agradar a si próprios. Mas aqueles que vivem de acordo com o Espírito constatam que têm a sua mente controlada pelo Espírito. Seguir o Espírito Santo conduz à vida e à paz, mas seguir a velha natureza leva à morte. Diante disso, a gente pode observar que quando nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas, certo? E a partir disso, a nossa vida é direcionada pelo Espírito Santo e não pelos nossos próprios interesses, nossas próprias vontades, tipo, em termos de, por exemplo, as nossas vontades antigas pecaminosas, sabe? De acordo só com nossos desejos, sem se importar com aquilo que Deus tem para nós, com o plano de Deus e com aquilo que a palavra dele ensina. Então, quando nós aceitamos a Cristo, nós nos preocupamos em obedecer a palavra, nós nos preocupamos em honrar a Deus, em glorificar a Ele, porque por meio dele nós somos salvos. E porque nós somos salvos, nós nos tornamos novas criaturas, que manifestam a luz de Cristo no mundo. Outro texto que eu queria abrir com vocês é no mesmo livro, em Romanos 8, versículo 1, que diz o seguinte: Portanto, agora já não há nenhuma condenação para aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Então, se você é uma nova criatura, não há nenhuma, numa nova criatura em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação contra você. Então, eu queria ler com vocês a revista, sobre esse tópico, que diz o seguinte: Desde que o objetivo não seja a autoglorificação, não há nenhum erro em tornar conhecidas as mudanças realizadas em nós por intermédio da ação do Espírito Santo. Através do testemunho cristão, o crente demonstra à sociedade que já não é mais o mesmo, e a sua vida foi transformada, tornando-se numa nova criatura. Então, as suas transformações, elas servem como testemunho, ou seja, elas servem como luz para as pessoas que ainda não conhecem a verdade a verdade de Jesus Cristo, a verdade da salvação. Então, pessoal, o próximo objetivo, do testemunho, dos cristãos, é o de evangelizar. E com isso eu gostaria de ler com vocês o texto que tem na revista, que diz o seguinte: Através do seu testemunho pessoal, ou seja, a forma como você age, em relação às pessoas à sua volta, o cristão também evangeliza. Sua própria vida já é um testemunho vivo do poder de Deus. Se demonstrarmos um bom testemunho diário, estaremos propagando com eficácia o poder do Evangelho, o que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, conforme Romanos 1,16. Então vamos abrir em Romanos 1,16.
que diz o seguinte: Não estou envergonhado do Evangelho a respeito de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esta mensagem foi primeiramente pregada só aos judeus, mas agora também aos gregos. Então, nós devemos, né, buscar nos transformar, né? Tipo, cada vez que a gente vai reconhecendo, né, coisas para mudar dentro de nós vamos melhorando cada vez mais nosso testemunho, né? Então, quanto mais nós nos edificamos e quanto mais nós buscamos a santificação, buscamos o discernimento, nós tornamos o nosso testemunho cada vez mais potente para levar a palavra de Deus. E outra coisa, né, que esse versículo traz pra gente é que não devemos nos envergonhar do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Então, é algo muito poderoso, que muda a vida das pessoas, que pode, enfim, tirar as pessoas das trevas. Então, não negligencie, não negue a sua fé, se mantenha firme, porque essa missão é algo muito importante para todas as pessoas. Então, não desista. Se você, por acaso, tem tido dificuldades em se manter firme, tem tido dificuldades para aprender, para se alimentar da palavra de Deus, para buscar a Deus, fique firme, porque vai valer a pena. Porque existem pessoas que dependem de cada um de nós para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a palavra de Deus e assim serem salvas. Eu me coloco à disposição para aqueles que às vezes precisam conversar, precisam de algum direcionamento. Não sou eu como a Águida, e toda a liderança da igreja sempre está a postos para atender, né, a cada um de vocês, né, seja qual for a situação. Amém? Então, para terminar, antes de concluir a aula, eu gostaria de falar sobre o terceiro objetivo do testemunho cristão, que seria de glorificar a Deus, né? Como a gente já viu na outra aula, né, quando a gente falou sobre o sal e a luz, né, na introdução desses dois temas, em Mateus 5,16, que diz: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, não há dúvidas, né, que o nosso testemunho, a nossa forma de agir perante as pessoas, faz com que as pessoas glorifiquem ao Pai, né, deem graças a Deus pelas nossas vidas, porque no mundo em que muitas vezes as pessoas estão perdidas, quando nós temos a direção, né, quando nós temos a ação certa e na hora certa, né, nós fazemos a diferença. E ser luz é fazer a diferença nesse mundo, é não seguir a multidão. Lembra das nossas aulas? Bom, pessoal, e para concluir nossa aula, eu queria dizer para você que nós, como cristãos, devemos assumir essa identidade. A gente deve se comportar bem, a gente deve praticar coisas boas para que as pessoas glorifiquem a Deus, que elas percebam a luz em nós por meio de Jesus Cristo, que elas reconheçam o poder de transformação, né, que há em Deus por meio da sua palavra, por meio da busca, né, por Ele, inclusive, né, reconhecendo a salvação, né, por meio de Jesus, por meio da vida de Jesus Cristo. E que nosso testemunho, ele seja a direção para aqueles que estão perdidos, para aqueles que acham que não há mais saída, né, para os problemas e dificuldades, preocupações que há nesse mundo. Então, que por meio da nossa vida, nós sejamos como o sal, que faz a diferença, né, na vida de outras pessoas, e como a luz, né, contribuindo para dissipar a escuridão do pecado e das más obras à nossa volta, né, levando a vida e a esperança eterna ao nosso próximo.
Então que o nosso testemunho leve luz, né? Para aqueles que estão perdidos, para aqueles que precisam, para aqueles que estão na escuridão. Então eu queria que vocês lembrassem também de que Deus é a única luz. Então sem essa luz, só há trevas. Então sempre busquem ser luz neste mundo. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Muito obrigada por assistir até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Desejo a vocês uma semana incrível, muito abençoada. Que Deus, né, abençoe e proteja a família de vocês. E que Ele também nos fortaleça cada vez mais. Amém? Que vocês se alimentem mais da palavra de Deus, que vocês botem em prática a lição de hoje. E é isso, gente. Tenham uma ótima semana e até mais.